seja glorificado. Amém. Quero saudar a todos os inscritos do meu canal, pedindo que Deus abençoe a todos e que guarde. Já tenho orado por todos vocês todos os dias e continuarei orando. Peço oração a todos vós e também quero agradecer àqueles que estão se inscrevendo no canal, os comentários. Estou muito feliz por ter vocês junto conosco aqui. Mas hoje eu vou tratar um assunto, irmãos, ainda também não é bem uma pregação, mas é um assunto que eu estive observando, que tem me trazido um pouco de... Algumas pessoas não concordam, pode até não concordar comigo também, mas eu vou passar aquilo que pela Bíblia eu entendi, certo, irmãos? Eu entendi isso e vou passar isso. Você não é obrigado a concordar com aquilo que eu vou falar, ok? Somente vou passar aquilo que o Senhor me colocou na minha mente. Assim, não vou dizer que Deus me revelou isso, não. É um sentimento que eu acredito que seja correto, certo, irmãos? Eu acredito que seja correto, porque nós não podemos discriminar, ter discriminações, e diante de Deus também não há sexo. Então nós temos que falar... Na matéria, no nosso corpo material, existe o homem e a mulher, mas diante de Deus somos como anjos, certo, irmãos? Existiram muitas mulheres que salvaram grandes homens de Deus, já no começo. Por que não falar de Joquebede, que foi, salvo erro, a mãe de Moisés, Miriam, não é? Que também Deus se usou dela. Por que não falar da própria filha do faraó, que também cuidou de Moisés até uma determinada idade. Se nós formos procurar mais, nós vamos achar Esther, Ruth, né? E tem várias mulheres. Já no Novo Testamento vamos ver Maria, que nós não adoramos Maria, mas respeitamos Maria como uma santa de Deus. Eu respeito Maria, não adoro-a, porque o Senhor Deus disse que nós só podemos adorar a Deus. Presta bem atenção. Mas respeitar a nossa caríssima irmã Maria, que é uma santa de Deus, nós temos que respeitar, porque ela no seu ventre gerou o Salvador do mundo. Então, nós temos que ter esse respeito, não adoração. Nós não adoramos além, somente o nosso Deus, o único Deus que nós adoramos, o Eterno. Mas que existiram várias mulheres, existiram profetisas, Débora, existiram mulheres que foram valentes, que lutaram pela libertação do povo de Israel, já no passado e no presente e até hoje. Conheço irmãs que são valentes, que evangelizam. Tem uma irmã conhecida lá no sul do Brasil, não vou falar o nome, que é uma irmã muito usada por Deus. E Deus deu a ela até o dom da palavra. Mas vamos entrar já direto no assunto para depois nós relatarmos, para que os irmãos entendam com mais clareza aquilo que Deus vai me dar de expor aqui neste vídeo. Para que eu possa ter um argumento dentro do texto, ou melhor, daquilo que eu vou passar, eu preciso ter vou me basear na Escritura, certo, irmãos? Então vejamos bem. Primeiro, vou me basear em dois versículos aqui. Primeiro, como Deus criou a mulher, capítulo 2 de Gênesis. E disse o Senhor, no versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra e todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Aqui Deus criou Adão e depois nós vamos ver que Deus também criou Eva, certo, irmãos? Então vamos pular já onde que Deus criou Eva.
vamos lá onde Deus criou Eva. Adão pôs os nomes em todo gado, no versículo 20 agora, as aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora. A palavra adjutora, na nossa língua, quer dizer, em português, quer dizer auxiliadora, ajudadora, que veio para auxiliar, entendeu, irmãos? A pessoa que veio para auxiliar não é empregada, não quer dizer que ela é um auxiliar de escritório, uma auxiliar, uma empregada. Ela veio para auxiliar o homem. Ela saiu da costela do homem, quer dizer, do lado. Quer dizer que ambos têm que andar lado a lado. Então, você podia tirar a mulher do pé, aí o homem podia dizer, não, ela vai viver debaixo da sola do meu sapato. Podia tirar ela da cabeça, aí o homem podia dizer, não, a mulher que manda porque ela que saiu daqui da minha cabeça. Não, tem que haver uma união. Por isso que saiu do lado. Tudo que anda do lado um do outro é porque está unido. Às vezes nem sempre, mas na realidade, dentro do contexto bíblico, teria que ser assim, não é? Quando estamos lado um ao outro, temos que ter esse espírito de unidade, de união. Por isso que estamos juntos, certo, irmão? Infelizmente não é todos que pensam assim, mas biblicamente seria esta a razão por Deus ter tirado a mulher da costela de Adão, certo, irmãos? Então vamos lá. E depois que Deus deu um sono para ele acordou e viu ali a sua esposa, não é? Ficou muito feliz, contente. E o Senhor falou para ele, no versículo 24: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-ão a uma mulher, e serão ambos uma carne. Você percebeu aí? O Senhor quis dizer que são uma carne, que eles estão juntos. Se está junto, irmão, então não se age de uma maneira de rivalidade, porque estão juntos. É claro que num casamento sempre há, irmãos, algum desencontro. Isso é normal. Normal por causa do pecado. Porque se não houvesse o pecado, não seria. Raramente se vê um casal que pode dizer que nunca teve um probleminha no casamento, ou uma discussão, ou alguma coisinha, mas isso é uma coisa que não venha a destruir o laço matrimonial. Quando acontece isso, então existem leis, existem outras coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é o valor da mulher dentro da palavra de Deus junto com o homem. Por quê? Porque se nós formos lá aos Coríntios, né, nós vamos ver que Paulo, o apóstolo Paulo, vamos ver aqui o capítulo para que os irmãos não fiquem, vamos dizer assim, sem uma referência, certo, irmãos? Aqui no capítulo 11, eu não sei se está bem no capítulo 11, mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui para que nós não venhamos a errar. Certo, irmãos? Ok. Aqui no versículo 34. Versículo 34 do capítulo 14, não era capítulo 11. Os irmãos perdoam porque algumas coisas eu tenho que até anotar aqui para mim não errar. Certo, irmãos? No versículo 14, no capítulo 14, perdoa, no versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei.
E as que querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Certo, irmãos? Presta bem atenção agora no que eu vou explicar aqui. Paulo, ele não proibiu a mulher de falar na igreja. Eu posso provar isso. Como ele não proibiu se ele está dizendo que a mulher não pode falar? Se você voltar um pouquinho, no livro do 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, vamos lá no capítulo 11, versículo 15. Eu vou provar para você que Paulo não foi uma lei que ele determinou ali. E vou explicar por que ele falou isso também. Capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11. Eu acho que eu não estou no lugar certo aqui. Ah, não, perdoa, irmãos. Capítulo 11, versículo 5. Eu tinha falado 15. Perdoe, porque às vezes a nossa mente falha e eu não tenho nada aqui preparado, certo, irmãos? Versículo 5. 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se é para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Né? Então a mulher, aqui ele já disse, a mulher que ora ou profetiza. Sobre o véu, irmãos, existe uma certa, não que seja uma doutrina específica de uma igreja, porque nós sabemos que Paulo falou isso em Coríntios. E em Coríntios, irmãos, existiam mulheres que eram prostitutas, que rapavam a cabeça, e que muitas se convertiam e depois iam até os lugares de culto. Logicamente que elas tinham que se cobrir com o véu para não serem identificadas como prostitutas, porque tinham que demonstrar que sobre a sua cabeça estava o sinal de poderio para com os anjos. Então, e as que tinham o cabelo comprido tinham então o cabelo no lugar de véu. Existem igrejas que se adequam a isso como uma doutrina salvística. Eu quero dizer para os irmãos que o véu não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Aqui Paulo falou porque ele estava em Coríntios. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser no livro de Coríntios, sobre isso. Porém, eu não sou contra quem coloca o véu. Muito pelo contrário, eu acho bonito. Eu acredito que isso seja algo de um dogma, de uma doutrina de cada determinada igreja. Porque se eu trabalho numa empresa, eu não posso ir com outro uniforme naquela empresa, porque senão eu não sou reconhecido como funcionário daquela empresa. Então, se eu estou numa igreja que as irmãs usam o véu, se eu não obedecer este mandamento, eu estou sendo rebelde a esse mandamento da igreja. Mas não quer dizer que é o véu que vai salvar. Por isso que quando eu vou em algum lugar que as irmãs não usam o véu, também não posso condená-las, porque elas têm cabelo que são lhe dados em lugar de véu. Vocês podem pensar como quiser pensar, certo, irmão? Mesmo porque, se nós formos olhar no Oriente Médio, a maioria das pessoas se cobrem com um véu. E para começar, não é esse véu que nós conhecemos aqui no Ocidente. Elas se cobrem com um tipo de um charpe, de uma coisa, de um pano, que eles chamam de véu, certo, irmãos? E não é de uma cor só também. Se vocês forem lá, vocês vão ver o que eu estou falando. Não estou falando dentro de uma denominação, eu estou falando na cultura local de determinadas culturas dentro do Oriente Médio. Existem até mulheres que, além do véu, ainda colocam uma burca. Não só o véu, mas uma burca. E outra coisa, o véu que elas usam lá não mostra nada do cabelo, nada. É tudo coberto, é tudo fechado. Quem já foi, sabe. Eu já fui e já vi.
Não estou falando de véu de igreja. Estou falando do costume da localidade. Por isso que aqueles que chegavam em Coríntios olhavam as mulheres que eram carecas, que estavam raspadas as cabeças, e já sabiam que eram as mulheres prostitutas. Se esses homens chegassem numa denominação ou numa casa e vissem aquelas mulheres, eles já iam pensar que também eram prostitutas. Mas se elas estivessem cobertas as suas cabeças, simplesmente eles iam ver que elas estavam debaixo do poderio dos anjos. E isto, irmão, eu não estou dando doutrina, eu estou falando aquilo que é cultural. Quanto à doutrina, cada igreja tem a sua doutrina, o seu dogma, e eu não estou aqui contrariando, porque eu particularmente gosto de igrejas que usam o véu, certo? Eu estou falando da minha pessoa, mas não quer dizer porque a mulher não usa o véu que ela vai para o inferno. Isso não está escrito em lugar nenhum. Só vai para o inferno quem não crê em Jesus Cristo, irmãos. Vamos ser bem sinceros. Porque senão o Senhor Jesus ia falar assim: todo aquele que crer e for batizado, e toda mulher que crer e for batizada e usar o véu, herdará a vida eterna. Ele não falou nada disso. Ele não citou nada disso. Ele simplesmente falou que todo aquele que crer nele já tinha a vida eterna por crer nele. Depois teria que ser batizado para cumprir o mandamento conforme ele mesmo cumpriu, sendo que ele não precisava disso, porque ele sempre foi imaculado, não tinha mácula, certo, irmão? Creio que todos entenderam. Então Paulo, irmão, aqui, ele não proibiu. Diz que ela estivesse de acordo com aquilo que foi falado, ele falou. As mulheres, Paulo claramente não proibiu as mulheres de falar, irmãos. Porque no capítulo 11, no versículo 5, ele já fala que a mulher, quando ora ou profetiza, né, tem que ter a cabeça coberta com o véu, no caso, como eu acabei de falar, mas se ela tiver o cabelo comprido, o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então ele não tira o direito da mulher falar em público, porque para orar, ela vai falar em público. Como é que ela vai orar sem falar, irmão? Como é que ela vai cantar um hino sem ela falar? Como é que ela vai profetizar se ele está dizendo que quando ela ora ou profetiza, sem ela falar? E o que é profetizar? É só profetizar. O que é profetizar, irmão? Não é pregar a palavra? Quando a pessoa está profetizando, ela está falando do quê? Não é da palavra de Deus? Então os irmãos analisem esse texto. Ele não proibiu a mulher de pregar. Por quê? Pregar é profetizar o que está escrito. Não é ficar falando que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te fazer isso, vai te fazer aquilo. Isso aí é uma modernidade de um evangelho, de um neopentecostalismo, de um evangelho de prosperidade, entendeu, irmão? Ali se tratava de salvação. Paulo sempre pregou a respeito de salvação. E quando ele falava a respeito de Jesus Cristo. Então, a mulher que fosse falar, logicamente, ia falar de Jesus Cristo. Mas então, por que ele disse que a mulher tinha que estar calada, irmão? Porque ele não enfatizou de forma alguma que a mulher tinha que ficar quieta. Não podia falar nada, porque senão ela não podia cantar, não podia orar, não podia nem testemunhar, não podia fazer nada. Então, a mulher simplesmente seria um objeto que ficaria lá no meio da igreja, sem nenhum tipo de responsabilidade de louvar a Deus, de nada, como se não existisse. E Deus não se agrada disso. Por quê? Que diferença há entre o homem e a mulher? Se Deus criou e disse que ambos serão uma só carne. Isso daí, irmãos, partiu de um movimento machista, que pegou esse versículo, essa passagem, e criou dentro desta passagem uma doutrina machista. Porque na época em que essas doutrinas que foram aplicadas em determinadas igrejas, existia machismo em todo o Ocidente. Vejamos que os evangélicos, eles eram os próprios evangélicos e outros de outras denominações. Eu tenho que falar daquilo que eu sou evangélico. Os primeiros, desde 1800, eles já vieram com, principalmente aqueles que vieram de um regime, irmãos,
político, já existia naquela época um regime político em que a mulher não era valorizada. Até mesmo no Oriente Médio, irmãos, as mulheres não eram muito valorizadas. Em determinados lugares, as mulheres eram vendidas, eram trocadas por camelos, se faziam negócios com mulheres. Para os irmãos terem uma ideia, eu estive em um lugar, não vou dizer o nome, no Oriente Médio, não foi na região de Israel, não, foi para numa outra região, em que tinha lá um médico, irmãos, que ele era de uma nacionalidade que é bom não falar aqui para não machucar ninguém, irmãos, eu tenho que ter muito cuidado para que ninguém se sinta ofendido, mas isso não faz muito tempo. E o esposo de uma senhora que tinha 8 filhos não estava tendo mais condições de sustentar os 8 filhos. Ele conversou com esse médico e o médico então lhe fez uma proposta de pagar um dote, quer dizer, um valor em dinheiro, e comprar a esposa dele. Isso aconteceu, eu sou testemunha. Comprar a esposa dele e comprar os filhos dele, todos. E ele tomaria conta de todos, porque ele era um médico, tinha condições financeiras para isso. Só que tinha um moço, um menino, que Deus me deu de evangelizar esse menino, que ele foi deserdado por aquele médico, e o pai dele também. Ele ficou jogado, irmãos, porque ele tinha um problema numa vista e estava ficando cego, então ele não seria útil futuramente para trabalhar para esse médico. E aquela mulher ficou sendo mulher do médico, porque o médico já tinha uma esposa e comprou outra. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês podem achar que isso é uma história medieval, mas isso daí faz poucos anos, não fazem 10 anos, ou talvez fazem um pouquinho mais de 10 anos. Eu sou testemunha disso e minha esposa também. Inclusive, eu estive com esse menino que foi jogado, né? E falei das coisas de Deus para ele. Ele chorou e pediu oração para mim. Ele só falava árabe, mas a irmã interpretou e ele pediu oração que ele estava ficando cego. E Deus me deu a graça de orar por ele. Ele chorando pediu que eu voltasse ali para visitá-lo, porque ele não tem um lugar fixo para morar. Ele estava morando num lugar, no outro, porque estava deserdado, sem ninguém. Eu, infelizmente, irmãos, não pude mais voltar por condições financeiras. Eu gostaria muito de poder continuar essa missão, mas não há quem me ajude. Naquele tempo eu também não ia com a ajuda de coleta, mas como eu tinha muita amizade devido à minha posição que eu estava, os irmãos entendem, sempre tinha alguém que me ajudava. E tinha outros que me ajudavam não por causa da posição, mas por causa que gostavam de mim, mas eles também não têm condições de ficar me ajudando, porque uma passagem custava caro e eu tinha que ir com a minha esposa, porque eu sempre nessas viagens eu procurava andar com a minha esposa, porque tinha lugares, para os irmãos terem uma ideia, que tanto era o machismo que se eu visitasse uma casa de uma senhora de 70 anos, mesmo que eu tivesse 50, vamos dizer assim, e alguém visse eu entrar lá dentro, aquela mulher depois poderia ser apedrejada, porque ela recebeu uma pessoa na casa, mesmo ela sendo velha, irmão. Os irmãos estão entendendo como existe esse machismo diabólico, porque isso para mim é uma coisa diabólica. Se você achar que não é, problema seu, mas eu tenho que falar a verdade. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas isso aí não está correto. Por isso que Paulo não proibiu, assim, não enfatizou essa proibição, porque senão ele não falava no versículo 5 do capítulo 14 o que ele falou, certo, irmão? Por que então ele falou isso? Porque ele quis dizer que as mulheres tinham que tirar as suas dúvidas em privado e não no meio do culto. Por quê? Porque existiam mulheres, irmãos. Eu escrevi aqui essa parte porque isso que eu precisei escrever. Existiam mulheres que ao invés de ficar caladas na igreja, levantavam-se, isso é histórico, levantavam-se no meio do culto para fazer perguntas quando elas não entendiam.
Então Paulo disse que cada uma devia estar calada e perguntar alguma coisa ao seu marido em casa. Vocês estão entendendo? Porque senão elas atrapalhavam o culto. Não é que elas faziam aquilo por mal, é que as mulheres são mais, os irmãos que me perdoem, mas eu vou ter que falar a verdade. Elas são mais, eu tenho que falar a verdade, não adianta. Elas são mais observadoras. Elas são mais detalhistas. Eu digo porque quando eu abotoo um botão errado, falta um botão aqui, ó, às vezes eu nem percebo, tá aberto aqui o botão. A minha esposa já olha, tá um botão aberto. E eu não percebi. Isso é científico. A mente da mulher, ela é mais observadora do que a do homem. E a mulher, se nós formos olhar, ela trabalha mais do que o homem. Estou dizendo todas, não vou generalizar. Mas ela trabalha. Porque além dela ter que trabalhar fora, ela tem que trabalhar em casa. Além, olha só, lavar roupa, às vezes ela não tem empregada. Nem todos têm condições. Quem tem, louvado seja Deus. Passar roupa, limpar a cozinha, fazer o almoço, preparar o café, fazer a janta, lavar tudo. Depois que está tudo certo, aí que ela vai descansar e às vezes no outro dia vai trabalhar. E nós levantamos de manhã, tomamos o banho, fizemos nossa higiene, escovamos os dentes, vamos trabalhar. Quando chegamos em casa, nós já queremos tudo pronto. É verdade ou não é, irmãos? Então, temos que valorizar as nossas esposas, que são as nossas auxiliadoras, as nossas adjutoras. E o que está acontecendo? E nós só queremos valorizar elas dentro de um aspecto material? Não, o próprio Deus as valoriza no aspecto espiritual. Por isso que Paulo disse, quando a mulher ora ou profetiza. Então, se ela ora, ela tem que falar. Como ele disse que a mulher tem que estar calada. Se ela profetiza, ela tem que falar. Mas ela vai profetizar o quê? Eu te pergunto, o que a mulher vai profetizar? O que é profecia? Se eu falar Jesus Cristo vai voltar, é uma profecia. Se a mulher levantar na igreja com a Bíblia na mão, certo, irmãos? Que Deus mandou ela levantar. E ela pregar uma palavra, ela está profetizando a palavra. Então, como que você vai dizer que a mulher não pode pregar a palavra se Paulo disse que ela pode profetizar? Profetizar é o quê? Não é pregar, irmão? Ou você acha que pregar não é profetizar? Ah não, profetizar é falar de alguma coisa que ainda não aconteceu. Quando você lê Apocalipse, aconteceu já? Quando você lê, vamos supor, a respeito de Daniel, lá no livro de Daniel, tem coisas que não aconteceram. Aconteceu já? Então o que é? É uma profecia. Quer dizer que a mulher não pode ler aquilo porque você, varão, acha que não pode, porque você pegou esse texto de Paulo, isolando e criando uma doutrina paralela para impedir que o dom de Deus seja manifesto nas irmãs. E não é correto. Todas as irmãs têm o direito de ter a sua liberdade para pregar aquilo que Deus manda. É logicamente que se houver um varão, ela vai respeitar, porque também está escrito que a mulher tem que ser submissa. Submissa não quer dizer que ela vai estar debaixo dos pés do homem, ou que ela vai ser empregada doméstica, ou que ela vai ser como nos tempos passados, que ela só servia para gerar filhos, na época dos antigos, lá do Oriente Médio, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de outros, né? Que ela não tinha outro valor a não ser para ter filhos. E quando não tinha filhos, ela se sentia menosprezada. Não é isso que Deus quer. Tanto é que o Senhor demonstrou isso, que o Senhor Jesus demonstrou que quando ele ressuscitou, as primeiras pessoas que viram o Senhor e que foram pregar, as primeiras pregadoras que pregaram a ressurreição do Senhor, foi as mulheres. Quem foi ao sepulcro? Não foi Marta e Maria? E no caminho elas não diziam, quem nos revolverá a pedra? E quem que viu primeiro o Senhor Jesus? Não foi as duas? E quem que foi a primeira que anunciou para os apóstolos que o Senhor Jesus ressuscitou? Elas pregaram para eles que o Senhor Jesus ressuscitou. Não foi elas? Então, irmãos, nós temos apenas que ter um regulamento. É claro que se tiver um varão, a irmã vai respeitar, porque ela conhece o seu lugar.
Mas se houver uma necessidade que o varão não tem o dom ou não tem a revelação e ninguém mostra para ninguém e ninguém sente nada, por que que uma mulher não pode levantar e pregar? Uma pergunta. Por quê? Se a Bíblia não nos diz isso. Você vai só se ater ao capítulo que Paulo falou com uma interpretação de texto totalmente diferente do que eu estou explicando aqui. Diminuindo então a mulher, fazendo com que esse versículo que Deus disse que ambos serão uma só carne, como que você vai diminuir aquilo que está em você, que faz parte de você? Então, irmãos, não sejamos machistas e nem espancadores, porque existem varões que são espancadores, batem nas esposas. Eu conheço em uma denominação, não vou falar o nome da denominação, vários varões que batem nas esposas e depois quando os irmãos chegam na sua casa, certo, irmãos? Eles fazem a esposa fazer comida, fazer lanche, tratam ela. Isso, irmãos, se eu for contar, eu não vou falar o nome de denominação, mas eu tenho muitos exemplos e muitos exemplos, irmãos, de pessoas que batiam mesmo na esposa e ainda o ministério daquela denominação, ao invés de dar razão para a mulher, como eles vieram já de uma linhagem criada pelo machismo, eles ainda valorizam o homem e jogam a mulher no lixo. Então, irmãos, eu não estou aqui para denegrir a imagem dos homens, que eu também sou homem. Não estou dizendo que são todos, irmãos, eu quero deixar bem claro, porque senão alguém já vai ficar ofendido aí e vai dizer, mas eu não faço isso. Eu não estou dizendo que é você, irmão, você tem que ter a tua consciência limpa. Esse texto é porque me fizeram alguma pergunta a respeito de mulher pregar e eu não sou contra. Eu acho que sim, a mulher que tem o dom, como eu conheço, várias que têm, devem sim ter essa liberdade. E você não sabe, mas já existiu, até dentro de uma denominação muito famosa, né? Mulheres que levantavam no púlpito da igreja, pregavam, e eu soube de casos de mulheres desta mesma denominação que fizeram batismos. Certo, irmão? Eu não vou citar o nome de denominação, mas você já deve saber qual é. Hoje não pode mais. O machismo impera. Não pode nem contar para a esposa o que se passa dentro de uma reunião, porque eles estão dizendo que a esposa do varão é fofoqueira. Já estão dizendo para ele na cara dele e ele fica quieto. Ó, o que você ouviu aqui não pode falar nem para tua esposa. Por que ele fala isso? Porque quer dizer que a irmã é fofoqueira, que a irmã é paroleira. Cada varão conhece a sua esposa, irmão. Cada varão sabe se ele pode ou não pode falar. E não podemos ser... não podemos julgar. Existem fofoqueiro, até homem fofoqueiro existe. Quer dizer que todas as mulheres são fofoqueiras. Não existe homem fofoqueiro. Que não existe o que, irmão? Conheço ancião que é fofoqueiro. Fala tudo. Antes de acabar a reunião, lá já está contando para todo mundo, irmão. Então, me perdoe, mas é verdade. Antes de acabar, ele já está com o telefone. Eu já vi com os meus olhos. Acabou a reunião, ele está com o telefone. Não fala para ele, mas não conta para ninguém, tá? Mas se não conta para ninguém, o outro liga para o outro também. Não conta para ninguém. Quando chega a cidade toda já sabe o que aconteceu, irmão. Irmãos, tenhamos bastante reflexão. Respeitemos as esposas, as mulheres. Respeitemos, eu quero dizer aos irmãos que não estou atacando nenhum irmão. Tenho grande respeito e carinho por todos. Não estou generalizando, certo, irmãos? Porque quando eu falo vocês, dá a impressão que estou falando com todos. Não é isso. Eu creio que cada um entende a mensagem. E só vai servir o chapéu na cabeça que der certo. Tá bom, irmão? Então, se você não deve, você também não teme, não precisa pode se tranquilizar. E se você está dentro desse contexto, procure se redimir, procure ler mais a Bíblia. Você vai ver que tem muitas mulheres que foram usadas por Deus. Eu não estou fazendo isso aqui porque quero defender as irmãs. Eu estou fazendo porque tenho visto muitas irmãs sendo desprezadas por terem o dom de Deus. E até em alguns comentários do YouTube tenho visto pessoas maltratarem irmãs, dizendo que se elas não trabalham, se elas não têm o que fazer, entendeu, irmão? Eu acho que isso é uma particularidade de cada irmã, se ela trabalha ou não trabalha, é problema dela.
quem sustenta ela é o esposo dela, e nós não devemos nos meter na vida conjugal de ninguém. A pessoa que faz isso, irmão, é desrespeitosamente maldoso e não pode ser chamado nem de cristão. Porque nós temos que respeitar as pessoas, principalmente quando a pessoa tem uma opinião contrária, nós não devemos atacar pedras nessa pessoa. Eu não concordo com isso. Eu acho que se eu não tenho uma opinião de acordo, eu me calo. A não ser que a pessoa me ofenda, que entra no meu canal ofendendo alguém do meu canal. Certo, irmãos? Mas esse vídeo é para as mulheres, para os irmãos também. Respeitem as suas esposas, amem, coabitem com ela com carinho, com amor. Ainda que hoje, você não entende alguma coisa. E a irmã também, isso também é para a irmã, não é só para o irmão. Todos devem viver em perfeita união, para que a paz de Deus possa reinar entre nós e juntos nós herdarmos a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos e Deus vos guarde. Eu peço perdão se alguém não me entendeu direito. Os irmãos também, que eu amo muito. Irmãos, não fiquem tristes, isso também serviu para mim. Eu também estou aprendendo com aquilo que eu estou falando. Eu quero dizer para vocês que com toda humildade, os varões desse canal, tenho percebido que não são assim. E quando eu percebo que entra alguém com um comentário diferente falando alguma coisa, eu já logo percebo que não é inscrito no canal. Está falando já sem conhecimento bíblico, porque não entra com a Bíblia, já entra xingando, já entra falando outras coisas. Os irmãos do canal aqui, irmãos, olha, eu tenho muito grande amor por eles, porque tenho recebido, tem um senhor aí, não vou falar o nome dele, que olha, não tem um vídeo que ele não coloca um comentário ou um Deus abençoe. Eu fico muito feliz por ter vocês, irmãos, junto comigo aqui, porque eu dependo de vocês, senão as coisas não vão para frente. E dependo primeiramente de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus e a paz e a graça e o amor seja com todos para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.